café. Você quer que a gente faça os genes? Saca tudo aí, tecnologia. Eu passo para ele o que você quer fazer. Essa turma, você vai ser a turma de multiplicadores, não é isso? Não, a de multiplicadores não, porque está faltando chegando mais 4 pessoas. Se chegar, aí vira de multiplicadores. Por enquanto, eles ainda não chegaram. É o Manuel, inclusive, deles. Tem água, tem café aqui, tem bolinho, quem quiser pode vir no chá se quiser, viu, pessoal? Vai ter um intervalinho. Hein? Vai fazer um intervalinho. Do jeito que vocês quiserem. Chegaram alto aí. O que vocês acham? Bota o sitezinho ali legal para o pessoal ficar vendo já. Pô, já estamos no ar, viu? Deixa eu deixar não. Aquele link lá do Instagram.com/turista. Boa noite. Ei, José, como está? O esposo ficar de plano. Eu, cadê a sobrinha? É a avó, vai ser grande, vai Pedro, acabou. Muito bem, eu só estou entrando já. Eu estou falando aqui. Ele está com outra conta aqui. Você quer botar no meu? Não, falando? Não, eu não estou gravando nada. Mas Você fala do meu. Ela fala do meu. Mas de outro, isso é comunicação já estamos no ar. Não, beleza. Aí eu arrumei um carregador, eu vou testar, só dar um café, já está tudo fechado, o papel aberto. Aí eu vou começar a pegar o link do juiz, junto com a plataforma de avaliação de custo de avaliação, para a gente pegar esse recurso para a galera que está assistindo. A gente não vai fazer. Aí você precisa de uma coisa? O pessoal que veio fazer multiplicador chegou. Está começando. Não, todo mundo pensou que estava lotado. Porque tem ainda o pessoal que vai estar lotado. Até ela, quando eu disse ela que quisesse arriscar, porque ela foi lotada. Parece que tem se soubesse essa não tem comida aqui nesse caso, então, Passando aqui, ou é louco? Não, pode ser daqui, falta uma daqui lá. Ah, sim, Sério? Porque a gente tinha, em 8 minutos, as inscrições se encerraram. E as pessoas, quem daqui se inscreveu pelo sistema da UAB? eu não me inscrevi. 3 pessoas. Eu não tenho. 17 ou meia. Você está entendendo como é complicado? até acho que foi ela que Não falei, deu tempo. a Miss vendo que só falta. Eu vim. Mas graças a Deus que você veio, tá vendo? Eu disse,
eu for, o máximo que pode acontecer é deixar eu entrar mesmo, porque depois de eu estar aqui eu não voltava. Eu não voltava, né? Bom, quem chegou, quem não chegou, não chega mais, já passaram os 5 minutos para gente. Pronto. Vamos começar então? Pessoal, boa noite. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, a gente dá as boas-vindas a vocês que vieram trocar ideias sobre o processo judicial eletrônico, sobretudo no que se refere ao processo judicial eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho 21. E hoje nós temos aqui as ilustres presenças de 2 grandes conhecedores do mundo da tecnologia aplicada ao processo, tá certo? E temos mais grata satisfação ainda de ter vocês aqui, que teimosamente apostaram em vir, e cá estão. E aos que se inscreveram e não vieram, o nosso puxão de orelha, pela falta de responsabilidade. Não é à toa que se envolve muitas pessoas e faz um esforço para que a gente tenha organização, e as pessoas teimam em achar que precisam se inscrever das coisas que não têm responsabilidade de vir. Então, essa é a minha forma de dizer que nós estamos trabalhando, mas que precisamos que as pessoas trabalhem conosco. Nós somos uma cadeia, certo? Dr. Wilson está só finalizando aqui a abertura e já convido doutora Divanda e Dr. Wilson para se prostarem aqui à frente, se apresentarem, para que a gente possa iniciar então a nossa palestra sobre o PJE do TRT 21 e sobre certificação digital, que será iniciado por Dr. Wilson. Boa noite, pessoal. Eu estou tendo o privilégio aqui de estar com os meus colegas advogados, né? Sou advogado, sou da Paraíba, e com muito carinho venho aqui para falar um pouco da minha experiência, né? E também queria agradecer também para a ilustre presença da doutora Ivane também, né? E justamente para a gente poder compartilhar um pouco de todo esse conteúdo que é de grande valia para vocês. Eu acho que, até mesmo para começar a falar do processo eletrônico, a gente tem que falar de certificado digital. Por quê? Porque é a nossa porta de entrada. Sem o certificado digital, nós não temos sequer o direito de fazer o acesso à plataforma de qualquer processo eletrônico que seja, certo? E até mesmo para alguns dos PJS que aceitam o usuário e senha, ele pede que você já tenha feito primariamente o seu primeiro acesso com o certificado digital. E isso, pessoal, é maravilhoso. Quando a primeira experiência de processo eletrônico, o processo eletrônico nasceu na Paraíba. Foi um Leandro Anjinho, lá de Campina Grande, juntamente com o juiz Silveira Neto. Leandro fazia tanto direito como fazia computação. E daí surgiu a ideia deles de criar o Projude, que foi o primeiro projeto piloto, lá nasceu, né? E quem participou do Projude, ele tinha um certificado digital que não era CP Brasil, ou seja, ele era um off-CP, ele não seguia as regras da CP Brasil para que fosse emitido. Então, você tem que ir até o tribunal, levar sua documentação, fazer toda aquela validação presencial em cada tribunal que você quisesse utilizar. A partir do momento que houve a pulverização das cadeias da CP Brasil, tudo isso acabou. Por quê? Porque a partir do momento que existe um topo que tem o ITI, ditando todas as regras da certificação digital, então todo mundo vai ter as cadeias abaixo, com uma pirâmide, e todo mundo vai ter que seguir as mesmas regras do ápice. O que isso propiciou que todos vocês fizessem o cadastro PJE assinando tão somente em termos de compromisso ao entrar no site. Não é isso, É isso mesmo, né? Muitas vezes os advogados nos ligam, advogados novos, como é que eu faço para me cadastrar no PJE? Ou então às vezes até chegam no tribunal. Eu disse, não, é só acessar com seu certificado digital que
já vai, o próprio sistema já vai pedindo, né, a Sim, certificação. claro. E no início, não era dificultoso. O SUAP, por exemplo, que foi outro projeto que nasceu da Paraíba também, que foi propiciou que o TRT3 fosse o primeiro tribunal do Brasil 100% digital, correto? Ele nasceu também, ele nasceu da certificado digital, era usuário sempre. Mas você tinha que ir ao tribunal e fazer a validação presencial. Enquanto o certificado digital ICP Brasil, você faz uma validação única em qualquer certificadora e você vai ter reconhecido amplamente todo o território nacional como aquela certificação válida. O que isso é de grande valia. Por que de grande valia? Porque facilita tudo. Imagine só, você voltar àquele tempo de outrora, hoje com o seu eletrônico, eu mesmo advogo para diversos estados do Brasil. Eu tenho cidades que eu advogo, tenho diversos processos, eu sequer tive lá nenhuma vez. Tudo isso é vantajoso. Quanto tempo é que nós estamos ganhando hoje? E às vezes você peticiona a guardidade, o juiz dele tem 1 hora, 2 horas, às vezes ele já está lá na tela, piscou lá, ó, entrou uma petição a ser despachada. Quer despachar agora? Vai despacha. É isso mesmo? É isso mesmo. É outra velocidade, né? Eu acho que se você puder também falar um pouquinho da questão da segurança do certificado. Claro, e a segurança é primordial, né? Enquanto, por exemplo, os certificados internacionais, por exemplo, eles não têm a mesma rigorosidade de emissão como o certificado digital ICP Brasil. Eu acho que o único lugar do mundo que tem uma grande rigorosidade da emissão de certificado digital no mundo seja o Brasil. Eu desconheço outro lugar que tenha tanto rigorosidade nisso aí, né? E mesmo assim, tendo tanta rigorosidade, ainda há algumas tentativas de fraudes. Na outrora já teve. Hoje já está ficando muito mais difícil, porque desde a coleta biométrica de 4 dedos, 2 de uma mão, 2 de uma outra, desde também a foto biométrica, tem toda a coleta de documentos. Os documentos têm que ser coloridos. Se tiver a identificação que aquele documento não foi pego do original, eles pedem que você pegue um postfix, por exemplo. Você pode seguir o documento, bote a data e tire a foto para comprovar que aquele documento você realmente teve acesso. Isso é de grande valia, pessoal, porque anteriormente as autoridades de registro, certificadoras, se utilizavam dos mesmos contratos de outrora para fazer uma nova emissão. E as auditorias começaram a reclamar disso, porque o processo ele tem que ser reiniciado do zero novamente. 3 em 3 anos, né? São 3 anos, mas não depende, né? Depende da certificadora. O certificado ele pode sair de um mês, pode sair de um dia, depende muito disso aí. Mas só comercialmente falando, geralmente é de 1 ano, 18 meses, 2 anos, 3 anos, podem chegar até 5 anos. Lembrando que tão somente os certificados de pessoas físicas têm a possibilidade de renovação online, pessoas jurídicas não é possível, certo? Ou seja, se você fez um certificado de 1 ano hoje, ou de 3 anos, vai chegar no seu e-mail, como se for um SPF, por exemplo, vai chegar a possibilidade de você fazer a renovação online. Você vai entrar no gerenciador do token ou gerenciador do certificado digital e fazer o download ali mesmo. O certificado terá que estar dentro da validade, porque ele vai ser utilizado para assinar o documento da renovação do certificado. Ou seja, se você passou o prazo, quiser fazer a renovação online, um dia depois do prazo de validade, não tem mais, porque como ele expirou a validade, não tem mais a validade de fazer a assinatura. Pessoas jurídicas, por que muitos mudou pessoas jurídicas? Porque pessoas jurídicas, os certificados geralmente as empresas passam de mão em mão a senha e tudo mais, e também tinha muito que havia falecimento da pessoa, do titular, e a empresa continuava funcionando e aquilo nunca era comunicado. Então, para evitar esse tipo de coisa, eles preferiram fazer uma restrição quanto a isso. Se alguém se utilizou, por exemplo, de algum sistema como o DocuSign ou outro, o DocuSign também ele usa, se você for ver, ele certifica digitalmente tudo mais.
Mas só que você vê, ele só pediu para fazer a sua conta, seu nome e seu e-mail. Ou seja, você pode criar um e-mail e também pode fazer isso que você. Aí para evitar que seja utilizado de má fé, o que eles fazem? Eles fazem todo o trilho do que aconteceu com aquele procedimento de assinatura. Eles vão pegar o horário GMT, eles vão pegar o IP, eles vão pegar de onde partiu o e-mail, de onde foi recebido, a que horário e tudo mais, para poder ou não fazer toda essa possibilidade ou não de identificação identificação da autoria da identificação da pessoa. Resumidamente, pessoal, o certificado digital nada mais é que um arquivo eletrônico que detém suas informações, tudo que aquilo é posto. Necessariamente, não é preciso ser tão somente seu CPF e seu nome. Ali pode constar seu CPF, seu e-mail, pode constar seu título eleitoral, você pode constar o antigo SEI, que hoje é esqueci o nome agora. Alguém me ajuda, pessoal? O SEI. Tem o MEI, né? E tem o SEI é o empregador individual. Mas acho que é SEI. Não, mas mudou agora, Passe, alguma coisa assim, não lembro mais o nome aqui agora. Mas só que o SEI não é mais SEI, certo? É muito utilizado para quem tem construção que constrói também para antes do E-Social, ele é requisito para fazer a contratação de emissão de funcionários domésticos, certo? Também posso falar um pouco também sobre como é que o certificado pode ser armazenado, né, doutor? A senhora quer falar um pouco? Não, pode. Pronto. Os certificados, quanto à mídia que ele é gravada, pessoal, ele pode ser, em termos gerais, os mais conhecidos são o A1 e o A3. No entanto, pessoal, existem diversas outras modalidades de como a mídia ela é tratada. Tem o S3, S2, A4, A5, etc. Os mais conhecidos no dia a dia, comercialmente falando aqui no Brasil, é o A1 e o A3. O A1 nada mais é que um arquivo eletrônico, puramente, não tem mídia. A mídia vai ser seu próprio computador ou qualquer outro dispositivo, como seu celular, por exemplo. Certo? Enquanto que o A3 ele tem como requisito uma mídia criptográfica, seja tanto o cartão inteligente, o smart card, seja um token criptográfico. Certo? Digamos. E daí também, pessoal, lembrem-se de uma coisa. Pergunto uma coisa a vocês aqui. Esse CNPJ assina o documento? Assina o documento, Pedro? Um CNPJ? Acho que todos os certificados assinam documentos. Não. O CNPJ, ele é um validador de informações. Ele confirma que a transação de uma ponta a outra, os dados criptografados no meio foram enviados por duas partes que foram validadas. Mas por que não assina? Porque na pessoa jurídica a empresa não assina por si mesma. Sempre é representada por uma pessoa física, isso é um representante legal. Até mesmo quando a empresa tem outra empresa que é dona, ainda vai ter uma pessoa física por trás assinando. Porque muita gente se confunde. Porque certificado, pessoal, é uma chave pública, uma chave privada, que ambas são de forma assimétricas, a utilização Por que são assimétricas? Porque a chave de um lado e a chave do outro não são iguais. Mas, no entanto, elas se reconhecem de forma assimétrica, que, de todo modo, elas se conectam e a informação chega de forma íntegra de uma ponta a outra. Certo? Enquanto que, na simétrica, as duas, aqui tem um código X, aqui tem o mesmo código X. Elas se comunicam de forma igual, certo? Com o mesmo código, certo? Daí, essa assimetria é que dá toda a garantia tudo isso aí. Desde a promulgação, desde a assinatura da medida provisória que instituiu o SCP Brasil, que é 2200/2000,
fosse toda essa vantagem, pessoal. Diz que todo território nacional, qualquer documento que for ser assinado pelo CBR Brasil, deve ser aceito como físico fosse, mesmo original, certo? Por exemplo, ele tem robustez, ele é não repudiável, ou seja, ele tem maior valor que até a assinatura do cartório, por semelhança. Ele só não ganha para o reconhecimento de firma na presença, né? Presencial. Autenticidade. Autenticidade, né? Aí é importante falar a questão de que às vezes as pessoas dão o seu token com a sua senha para alguém trabalhar. Essa senha, esse certificado digital, ele é sua assinatura para tudo, não é só para entrar no PJR, né? Isso. Então é sua assinatura, eu costumo dizer assim, olha, você pode transferir um imóvel para outra pessoa, então casar, assim, separar. Casar, separar, então é a sua assinatura eletrônica, e como o doutor disse, é irrepudiável, na hora você não pode dizer, não, mas não fui eu que coloquei a minha senha. Não. Então, tem o quê? Os certificados são basicamente 4 requisitos: integridade, validade jurídica, ela não é repudiável, certo? E tem a robustez, né? Então, tudo isso aí, pessoal, tratem com carinho sua senha, porque o que pode ser feito com ela é muita coisa. Porque, enquanto que alguma pessoa pode dizer que estava sob efeitos ébrios e tudo mais, com a assinatura de um contrato, ou se ele forçado alguma coisa, posso fazer um exame grafotécnico para analisar se a pessoa, de fato, modificou em relação à escrita dele normal. Isso não é possível com o certificado digital, porque a única coisa que ele vai gerar é um hash. E lembrando outra coisa, pessoal, o documento que nasce eletrônico, ele não tem validade física, salvo se esse documento fosse validado em alguma coisa, como o caso do PJR. Pode ver, toda vez que for um documento lá, que é recebido eletronicamente, assinado eletronicamente, você pode fazer a verificação então, no processo eletrônico e verificar que aquele processo, aquela decisão é válida, ou seja, ele está voltando de novo ao arquivo eletrônico. Ou seja, se assinar um documento eletronicamente, mantenho sempre o documento de forma eletrônica. A versão física não tem nenhum valor jurídico. Por quê? Porque não tem como atestar a veracidade da informação. Por quê? O hash, aquele código que foi criado embaixo, tudinho lá, aqueles números tudinho, ele ali só pode ser identificado por programas específicos, como Adobe e outros validadores que tem aí. Então, nós estamos agora no negócio que o documento é válido é eletrônico e não no papel. Lembrando também que, como era outrora, o certificado dos outros processos eletrônicos não era o ICP, mas tem validade. Por quê? Eu aceitava a validade, ela como tribunal aceitava a validade, a outra parte que estava no processo também aceitava a validade. Ou seja, ninguém contestava a validade daquele certificado de ICP. A gente já cai numa exceção do parágrafo único, salvo engano, artigo 10 ou 12 da lei provisória. Não é isso, né? A medida provisória Até ICP Brasil, né? Diz lá que o certificado não ICP, ele é aceito das partes que signatárias que o reconheceram. Se o tribunal utilizava outrora um certificado não ICP, mas você fala isso ali, né? porque todo mundo aceitou, todo mundo aceitou o termo de utilização, todo mundo aceitou utilizar daquele certificado. PJE é todo e ICP Brasil. Vamos agora para o PJE. Agradecemos a ilustre presença do Dr. Wilson Furtado Roberto, e não Roberto Furtado, que eu me enganei. Ela vai falar um pouquinho agora do pesadelo judicial eletrônico, para que não seja mais um pesadelo, né, doutora? O processo judicial eletrônico, costumo dizer, quem quer voltar para o processinho de papel, tem alguém aqui, não reclama do PJE, mas ninguém quer voltar para o processo de papel, né? Então, o nosso papel aqui
enquanto TRT, né, me apresentando, eu estou na direção da divisão de apoio ao PJE do TRT. Né, nós temos uma sala lá que recebemos os advogados, nós temos atendimento para vocês de 8 às 14 horas, né, via telefone. Não sei se algum de vocês já precisou dos nossos serviços de ligar lá para a gente, mas o nosso atendimento, depois eu vou mostrar para aí no site, que funciona desse horário. Né? Até final de dezembro, o atendimento aos advogados era feito pelo CSJT, era um 0800 em Brasília. E de janeiro para cá eles descentralizaram e cada unidade, cada TRT agora tem seu atendimento. Por isso que quando vocês entram lá no tribunal, tem lá a nova central de atendimento do PJE. Né? Porque e a maior vantagem que tem o PJE da Justiça do Trabalho em relação aos estaduais é a publicação em diário oficial. É uma coisa que vocês... Doutora Ivana, quer que eu vire a tela para aí? Quero, porque eu vou precisar ficar... Ou então se o senhor passar para mim também, pode ser, né? Pode. Então vamos quer vir fazer preparar aqui? Só um minutinho. Na nossa apresentação, no nosso site do TRT, deixa eu só... Eu vou só apresentar aqui a nossa central de atendimento. À medida que for precisando de utilizar, eu vou avisar, tá certo? Por enquanto a gente vai conversar mais só um pouquinho, tá? Então, quando a gente entra no site do TRT, a primeira coisa que a gente vê, tá, é a nova central de atendimento do processo judicial eletrônico, com esse número do telefone 4006-3200 ou pelo e-mail PJE_atendimento, tá? Esse horário é de 8 às 14. Então, se ligar após as 14, provavelmente não atenderemos. Aí pode falar conosco via o PJE atendimento, que no outro dia nós respondemos, tá? Nosso tempo de resposta para o PJE atendimento é tempo máximo de 48 horas, mas é muito difícil a gente responder com isso. Normalmente a gente, não sei, algum de vocês aqui já precisou do nosso atendimento lá? Foi bem atendida? Então, que bom. A gente prima bastante por isso, tá? Nós somos um serviço público e... Menos de 2 horas Então, a gente tem esse cuidado, né, de atender o advogado, né, porque entendemos que vocês são usuários externos, mas também tem um papel importantíssimo, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande quando o PJE está fora do ar, quando tem algum problema, tá? Que a gente sabe que os advogados estão dando, então a gente, eu acho que há um mês atrás tivemos um problema grave, até o doutor Aldo foi lá, e com o PJE Office, acho que o PJE Office ficou fora do ar por uma questão, acho que da cadeia de certificado. Exatamente. Né? Essa cadeia de certificado não tinha sido acrescentada lá no CSJT. Porque, assim, muitas vezes a gente não tem muito o que fazer no PJE em termos de, tá com um erro, tá com um problema. Não, com erro, a gente consegue resolver problemas ou orientações que algum problema de instalação. Mas se o PJE tem um erro no sistema, o que a gente precisa realmente é comunicar esse erro e aguardar a solução por meio de nova versão. Tá? Todo o desenvolvimento do PJE é feito por Brasília, né, um sistema nacional. Então, a gente sempre procura soluções de contorno, apresentar para os advogados e para as partes também as soluções. Eu sofri muito, viu, com isso aí, viu? Eu acho que eu fiquei famoso, CNJ, CSJT, agora não que era TRT. Doutor, por favor, veja a minha apresentação aqui. Para trás, um pouquinho. Não, tudo bem, a gente pode... Não, bota aqui, F5. Tá bom. Pode botar o F5, por favor. Apresentação de slide, o F5 também pode ser. E aí, iniciar com os exames. Tá? Então, assim, uma apresentação que a gente preparou, mas o mais importante que eu queria era escutar de vocês, tá? Nós vamos aqui fazer não é uma palestra, mas aqui é uma aula dialogada, tá? Onde a gente queria principalmente partir do problema de vocês.
eu trouxe algumas questões que nós lá, enquanto atendimento, temos que ser recorrentes de dúvidas, pela quantidade de resposta que a gente faz. Então, em virtude disso, eu preparei algumas questões. Mas, mais importante do que eu falar, é vocês me perguntarem quais são as necessidades de vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar sobre qualquer coisa do PJE? Senão a gente faz aqui do jeito que eu me programei. Inclusive, quem estiver nos ouvindo online, se quiser participar, pode enviar algumas perguntas ou dúvidas importantes que... Aí pelos comentários aí do live, né? Do live do Instagram, quem quiser participar. E agora, é muito importante que nós aproveitemos esse instante, porque essa é a grande mestra do PJE do TRT21, viu? Eu estou diretora lá, mas temos muitos servidores que conhecem bem o PJE, né? A gente cada vez mais vai se apropriando mais desse conhecimento, que é importante para que a gente possa prestar um bom serviço. Tá? Então, por favor. Fazendo um link com a apresentação do professor Wilson, a gente começa com os acessos ao PJE, né? Nós temos 3 formas de acesso ao PJE. Tem o PJE Office, com o certificado digital usando o assinador PJE Office, com o certificado digital usando o assinador Xodó. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar o material do slide, tá? Para vocês, e aí vocês já passo para o doutor Pedro Brito. E sem o certificado digital, ele também consegue acessar o PJE, né? Acessem, por favor, a parte do PJE que está abertinho aí, aqui embaixo, no Mozilla. Isso. Entra aqui. Eu acho que eu tinha deixado aberto, não? Tá bem, já tá bem, já. Tá aberto? Tá aberto lá na primeira lá. Aqui, isso. Pronto. Então, nós temos aqui a nossa tela de entrada do PJE. Veja, aqui eu estou para entrar com o modo de assinatura do Xodó. Mas aqui, se eu clicar aqui em cima, eu posso trocar o meu modo de assinatura, né? Ó, trocar modo de assinatura. Então, é aqui que eu seleciono ou que eu quero assinar com o Xodó ou que eu quero assinar com o PJE Office. A gente sabe que 90% dos advogados usam o PJE Office. Por quê? Porque é o assinador do CNJ. E como vocês advogam tanto na Justiça Comum como na Justiça do Trabalho, vocês optam por usar os dois. Esse problema que nós tivemos há um mês atrás, que eu relatei, foi um problema de acesso no PJE Office. Nós não tínhamos problema de acesso, de disponibilidade do PJE. Nós tínhamos um problema de acesso com o PJE Office. Mas nós entendemos que não? Ele estudou também. Não, mas nesse dia foi só com o PJE Office. Esse item, né? Pode fechar lá. Aqui vocês podem baixar os assinadores. Mas o que é que eu queria dizer? Com relação àquele problema que nós tivemos, nós entendemos que o fato dos advogados, a maioria usar o PJE Office, e eles não estavam conseguindo acessar, nós publicamos certidão de disponibilidade do sistema naquele dia. Só para mostrar para vocês que nós estamos preocupados com a acessibilidade de vocês em relação ao PJE, tá bom? Bom, volta lá, por favor, naquela tela, aqui no Mozilla, só para eu mostrar. A lei, pode fechar. O TJPB, por causa desse estudo de doentes, adiaram. O TJPB adiaram lá os prazos lá por praticamente 40 dias. Eles botaram lá, a disponibilidade, você pode cumprir até o prazo até a 4 de cinzas. Bom, essa então, página. aqui é por onde entramos com o certificado digital. E aqui nós podemos entrar no PJE com CPF e senha. Esta senha que você coloca aqui não é a sua senha do certificado digital, tá? Então, às vezes, muitas pessoas ligam, olha, eu não estou conseguindo acesso. E às vezes a gente nem percebe. Aí, quando a gente conversa, tá achando que a pessoa diz, não, eu estou tentando usar com o CPF e senha. Então, essa senha do PJE, que ele pede aqui, não necessariamente é a senha do certificado digital. É uma senha que o advogado cadastra. Foi aquilo que o Dr. Wilson falou. Nós podemos acessar o PJE com CPF e senha, mas para isso nós precisamos ter feito pelo menos um acesso com o certificado digital para poder criar essa senha. Certo? Então, nós vamos lá para o PJE só para mostrar onde é. Aqui, ó.
um CPF de advogado. Alguém me cede essa o tela? CPF? Não, não é essa tela da licença. Eu queria só um advogado aí que tivesse cadastro no Habilitado com PJE com senha e CPF. Vou fazer aqui agora. Não, só com senha. Basta só a senha. O CPF eu vou usar basta só um CPF. A senha eu vou usar uma senha padrão. Essa aqui é uma base de teste, tá? Não é a base verídica. Se quiser usar a minha, eu não estou cadastrado aí. Mas se quiser usar o meu CPF... Não, mas aí se não tiver... Tem que estar cadastrado no PJE, ok? Eu cadastro aqui agora. 147 726 804 97. Tem senha lá no PJE da Justiça do Trabalho. Tá? Então aqui essa é a tela do advogado, tá? Doutora Maria Rizomar. Como é que o advogado cadastra a sua senha? Aqui, ó, nessa parte de configuração pessoa, cadastro de senha, tá? Então aqui o advogado vai perguntar, permite o acesso utilizando login e senha? A maioria pode estar assim. Não, você vai e coloca sim e coloca a senha e confirma a senha. Eu sugiro que usem a senha do token, porque você não fica com uma senha para uma e outra senha para outra. Mas informando que elas não necessariamente são iguais. Então você precisa ter acessado via certificado digital. Por que eu acessei com usuário e senha? Porque essa aqui é uma base de teste. Mas eu só conseguiria chegar nessa tela se eu tivesse acessado via certificado digital, tá certo? E aí, uma vez cadastrados, vocês podem usar tranquilamente o acesso ao PJE com usuário e senha. Só não pode assinar, né? Exatamente. Então, o que é? Então, aqui nesse material está escrito, tá vendo? Ó, onde é que você vai, tá? Sem o certificado digital, o advogado acessa o PJE na seguinte opção: configuração, pessoa, cadastro de senha. Vai lá, cadastra a sua senha. Atenção, com o login na opção de CPF e senha, o advogado não assina a petição, tá? Então é uma forma que o PJE encontrou dos advogados poderem acessar seus processos via dispositivos móveis, tablet, celular. Então, só que você pode preparar a sua petição, você só não pode assinar, por enquanto, né? Nós já estamos... Seria uma ferramenta adequada para se acompanhar o processo em hora de audiência? Você está com o tablet na sua mão e algumas salas não são equipadas com... Pode ser sim, né? Porque na Justiça do Trabalho tem as telas dos advogados que ele acompanha o processo, né? Mas poderia ser também, você levar seu tablet e já acessar tranquilamente. Você tem todo o acesso que você tem com o certificado digital, você tem com usuário e senha, apenas não assina as peças, tá? Ou seja, não protocola, né? Ou não. Claro que agora a linha de produção uma vez, eu já estava, desculpa para a aula, você já estava aqui antes e não dando problema no protocolo. E aqui ele está só pedindo a senha. E eu coloco a senha, eu vejo que já foi anexado no processo, mas não está validado. E eu coloco a senha e ele pede a senha novamente não está. No PJE da Justiça do Trabalho? Posso ver daqui a pouco? Quando é intervalo a gente dá uma olhadinha, tá? Tá, então como eu coloquei, sugestão de usar a mesma senha do token só para efeitos de organização. Algumas novidades que eu vou trazer aqui é que o CSJT tem estudado a possibilidade de tirar o chamou de ficar só realmente com o PJE Office e com a possibilidade de um cadastro de usuário e senha com validação, com possibilidade de assinatura. Aí vai ter validação com QR Code, com você responder algumas perguntas. Então, ele vai permitir que você assine só com usuário e senha, sendo que uma questão, uma segurança já não está se trabalhando no CSJT para isso. Eu acredito que até o final do ano, a última versão do PJE de mudança, até o final do ano a gente vai ter essa funcionalidade em produção, né? Falando um pouquinho da história, né, do PJE, o PJE ele começou
foi um projeto do CNJ e todas as justiças elas devem usar, né? A Justiça do Trabalho e as outras, cada um tem suas especificidades, começaram a desenvolver módulos de acordo com suas necessidades, né? Como era de se esperar. Então ele tem uma cara padrão para todos, se vocês olharem, mas muitas coisinhas dentro do uso é diferente, né? Oi, doutora. Oi? A senhora é considerado pelo JR o Frankenstein? Não, ele era, né? Mas agora o da Justiça do Trabalho não está mais não, porque a gente está exatamente nesse processo de migração para microserviços, que também está na linha do CNJ, tá? Porque o PJ era um negócio desse tamanho, com todas as funcionalidades ali, né, integradas, e agora eles estão construindo cada funcionalidade como se fosse vários sistemas. Mas também eu acho também que o grande problema foi ter feito aquela licitação e que contrataram aquela empresa que não tem condição nenhuma de fazer, a de Sergipe, né? E que ela só fez praticamente, só que tem dela hoje foi o layout principal. Porque o resto, todo o back deles foi feito em cima do Creta. Feito em cima do Creta, né? Foi feito em cima do Creta e depois... E porque justamente aquela empresa de Sergipe não conseguiu entregar nada da parte E aí, do back, com esses né? anos, né? Com os anos do PJL, ele já foi bem mais lapidado, né? A gente lá mesmo, quando a gente trabalha com atendimento, a gente vê hoje, tanto faz atendimento interno, né? Então eu atendo aos servidores do tribunal, aos usuários do TRT, com os usuários externos, e a gente vê que hoje a versão é bem mais estável. E ela está com essa filosofia nova de microserviços, ou seja, de coisas pequenininhas. Tipo assim, antes você mudava uma coisa na audiência, estourava e bagunçava o negócio que era lá no peticionamento, né? Por quê? Porque era um sistema que estava aqui agora, eles estão compartilhando, né? Então nós estamos nesse processo, a Justiça do Trabalho. Nós temos, que a gente chama do PJE-KZ, que é essa versão de microserviços, em que até o final de 2019 nós vamos migrar 100% da nossa plataforma para essa plataforma nova de microserviços, arquitetura nova, tá? Para o advogado, por enquanto, é transparente, mas muita coisa já aconteceu lá por trás. Vocês aqui não veem porque a tela de vocês continua a mesma. Para a gente é bem diferente, tá? Então vamos avançar, tá? Uma coisa assim que a gente percebe principalmente com os advogados é algumas dúvidas em relação aos peticionamentos no PJL, tá? Então a gente tem basicamente 3 tipos de peticionamento. O peticionamento quando você já é advogado do processo, o peticionamento quando você vai se habilitar no processo e o peticionamento quando você não é advogado do processo. Então qualquer advogado pode peticionar em qualquer processo, seja dele ou não, né? Então, quando uma pessoa quando o advogado protocola uma ação, ele tem a opção de colocar, primeiro quando ele está protocolando, ele está lá logado, então ele já é o advogado do autor, né? Assim, todo mundo está me acompanhando? E aí, naquele momento, ele já pode acrescentar outros advogados. Então, ele já pode incluir os advogados, seus colegas do escritório que vão fazer. Tá? Então, é o único momento que um advogado consegue colocar outros advogados. É no momento do protocolo da ação. Ou seja, um advogado só cadastra outro advogado se ele for autor da demanda, né? Se ele for o patrono do autor da demanda, e que ele coloca seus colegas, tá? Por não? Quando esse advogado cadastrar outro, é automático? É com CPF. É CPF. Já incluiu o advogado, ele já está vendo o processo também, já está no acervo dele, tá? Protocolou a ação, já está para o acervo de todos os advogados que estão cadastrados. Qualquer um deles que esteja protocolado, se aceitar a intimação, vale a intimação para todos. Isso. Ô doutora, eu nunca utilizei isso aí, certo? Eu tenho uma dúvida. Se eu cadastro um advogado como meu assistente, como é que fica? Ele pode assinar por mim? Não, né? Ele lança só na minha conta para depois assinar em bloco, é isso? Porque a gente vai ver lá na frente que nós temos, além do advogado, nós temos a figura do assistente, que não precisa ser advogado, que é exatamente o assistente de escritório, que ele tem certificado digital. Veja, não é o advogado dar o token dele para uma pessoa fazer a petição.
o seu estagiário, por exemplo, você pode fazer, ele pode ter Porque o muita gente certificado não sabe digital, disso. Muita tá? gente não sabe disso. Ele pode ter o seu certificado digital e ele ser o assistente do advogado. E quem é que cadastra ele como assistente do advogado? O próprio advogado. Então o advogado vai lá. Vamos aproveitar a pergunta e vamos ver. Vamos lá no TJE. Lá. Aqui. Aí, isso. Primeiro. Pronto, aqui nessa. Não tem problema, né? Pessoa, Eu falar assim? configuração pessoa. Não. Aqui como atividades. É ali mesmo. É aqui, tá aqui, desculpa. Configuração pessoa, assistente de advogado, tá? Então, quando ele. Não, ele já está processando. Já processou. Ele deve estar. Quer assim, tá aqui cheio. Tortinho. Pessoal, essa função de assistente de advogado é diferente de habilitar advogado. Quando você está preenchendo, entrou com um novo processo, preencher jurisdição, classe processual, assunto processual, que parte para as partes, polo ativo e polo passivo, quando você introduz, automaticamente você já vem com um advogado, que a assinatura do token é a sua, e nesse momento você pode botar todos os polos passivos, inclusive habilitar os seus colegas de trabalho no escritório. Vale observar o seguinte, que ao habilitar qualquer colega advogado aí, ele passa a administrar o processo contigo. Se ele aceitar com intimação antes daquele prazo de 10 dias, essa intimação vale para todo o grupo que está habilitado como advogado. Diferentemente de você habilitar assistente de advogado, que são os estagiários. Os assistentes de advogado, eles absolutamente fazem tudo no processo, menos assinar e se dar por intimados. Não é isso, doutora Divana? É. Então, aqui o advogado vai lá, e vai lá e cadastra o advogado aqui nessa opção de configuração, o assistente. Vai lá e assistente. Como é que vai saber que o assistente é do advogado? Porque é o advogado que cadastra. É a doutora Maria Rizomar que vai cadastrar uma pessoa. E ela vem aqui, ela não tem nenhum assistente cadastrado. Então ela vem aqui no pré-cadastro e coloca o CPF dela. 286 404 06. Pesquisar, ele vai pesquisar essa na base do PJE, se ele não encontrar na base da Receita, já traz aqui, confirma, tá? E aí ele já coloca todos os dados da pessoa, já pode cadastrar, se for de um escritório, colocar os documentos de identificação, ele já traz alguns da Receita Federal, os endereços, isso aqui tudo ele pega da Receita Federal, tá? Então, agora, deixa eu perder. 626 286 404 06. Pesquisar, confirmar e aí eu vou gravar, tá? Ele entra como gravar. Tá? Qual é a sua naturalidade, Caio? Qual é? São Fernando. Eita, São Fernando. Linda São Fernando. São Pessoal, Fernando. uma observação sobre esse preenchimento de campo. Todas as opções do PJE que houver esse quadro com as barrinhas, jamais digite as primeiras letras e dê enter. Espere que ele lhe apresente a opção. Corre-se o risco de travar o PJE. Muita gente trava e não sabe por qual motivo. É de auto-preenchimento. Exatamente, né? são campos de auto-preenchimento. Esse símbolozinho da quadra com as taxazinhas brancas e azuis. Essas aqui. CEP, cidade, tudo isso são campos que se auto-preenchem. Jamais digite e dê enter. Corre-se o risco de você passar quase meia hora tentando resolver o problema. Pronto. Tá bom? Então aqui, para a doutora Rizomar, ela tem um assistente de advogado chamado Pedro Brito, e ele pode fazer todas as petições preparatórias. O assistente de advogado assina? Não. Mesmo ele tendo entrado com o token dele, ele não consegue assinar as petições, tá certo? Ele só prepara e o advogado vai lá e
ele me multa, né? O token dele é dizer do assistente. O token do assistente, pronto, depois que o doutor Pedro Brito foi, depois que o assistente Pedro Brito foi cadastrado, ele pode entrar no PJE, né? E quando ele entrar, ele vai entrar no acervo de quem? De doutora Maria Elisomar, vai ver os processos dela, vai poder preparar as petições, tá? E, enfim. O assistente também tem acesso através de senha ou só o doutor? Tem também. Vamos entrar agora aqui. Vamos pegar, já está cadastrado, pega seu CPF e vamos desconectar lá. Vamos entrar aqui no PJE como assistente. Aqui, não, aqui, desconectar aqui embaixo. Aí. Clique aí. E entre com o seu CPF. Então, de assistente. Não necessariamente é uma advogada, pode ser outra área. Não, pode ser de outra área, não precisa ser advogado. Normalmente, deixa eu só botar você aqui, que é padrão. Lá em cima. E essa senha que pede, no caso, é a senha dela, né? A senha, botou o CPF dele. Na verdade, botou o CPF dele, pega a senha dele. Ali, ele já pode entrar com o usuário sem, uma vez que ele está cadastrado, ele vai lá. Na verdade, quando eu estou entrando aqui, porque como é uma base de teste, eu não poderia entrar a primeira vez que ele fosse entrar, ele ia ter que entrar com certificado. E do mesmo modo, aqui ele não tem, né, a opção de... Não necessariamente. Mas ele... certificado. Oi? Necessariamente a gente tem que ter um certificado. Tem que ter... Eu estou achando que ele não tem necessidade. Ele pode, porque ele... Aí qual vai ser antes ele tinha, mas agora ele não tem mais essa necessidade. Uma vez cadastrado, ele vai entrar aqui, vai desconectar, tá certo? Você já tem cada senha dele, né? Por isso que... Isso. Aí ele vem entrar aqui, bota como é? Seu 626 626 286 404 06. e vai dizer aqui, ó, esqueci minha senha. Por quê? Porque ele já está cadastrado no PJE. Então ele pode usar essa opção. Aí ele tinha que colocar lá o e-mail, naqueles dados pessoais, ele coloca o e-mail pessoal dele, do assistente, e quando ele entrar, vai uma senha para o e-mail dele e ele vai poder usar via usuário. Isso, tá certo? É uma opção bem interessante. Pela questão do custo do certificado Para o assistente, mas é possível fazer assim. Agora sim. Agora pode fechar. Tá certo? Vamos voltar aqui para o doutora Rizomar. O CPF dela? É só para a gente ficar na Doutora tela de Rizomar, seu advogado. CPF. Quanto? 147 726 804 97. Senha, digita senha. Ok. Tá? Então, aquilo que eu estava falando sobre os peticionamentos, né? Voltando para cá. A apresentação é aqui, né? Acho que a apresentação está onde cabe. Acho que a gente fechou, né? Botar. Pronto. Tá? Então, vamos voltar lá para os tipos de peticionamento. Já que falamos um pouquinho agora já do assistente, já adiantando lá, mas a ideia é essa mesmo, se vocês perguntarem as coisas que são importantes. Tá? Então, como eu falei, no momento do cadastro, o advogado o advogado autor, ele pode se cadastrar e colocar os seus colegas advogados. Tá? Perdeu essa oportunidade, quem é que pode pedir agora se habilitar? O próprio advogado. Até a versão passada, até a versão que a gente implantou em dezembro, no final de dezembro de 2018, o advogado só podia pedir habilitação o advogado do réu. Agora, a gente já pode ter solicitação de habilitação do advogado do autor. Então, era uma pergunta que eu respondia muito. Olha, eu estou tentando me habilitar e não aparece o quadradinho do autor. Não sei se alguém já passou por isso, tentando se habilitar como advogado autor, depois que o processo já estava protocolado. Não podia, mas desde janeiro já pode.
Então, quando o advogado vai solicitar a habilitação, ele tem uma opção lá no PJE, que a gente pode ir, vou mostrar para eles. Aqui na parte de atividades, eu descobri processo, né? É que eu não conheço muito do advogado, eu não sei bem onde. Outras ações? Outras ações, nós temos duas possibilidades aqui: solicitar habilitação e peticionamento avulso. Solicitar habilitação, é a que a gente está falando. Como é que solicita? Quando o processo já existe e eu quero me habilitar do processo. Eu posso me habilitar tanto como advogado do autor, como advogado do réu. Se eu for advogado de um terceiro interessado, não temos ainda essa opção, tá? Então, um advogado de um terceiro, outros participantes, ou seja, um terceiro interessado, em custos médios, o desconsorte não pode. Tá? É imediato. Por enquanto. Desculpa, é imediato? A habilitação é imediata. Peticionou, tá? Vamos lá, solicitar habilitação. Coloca aqui. Em processo, outras ações, solicitar habilitação. A solicitação de habilitação, você tem que saber o número do processo, tá? Coloca o número do processo completo. Alguém tem o número de processo aí? Fácil? Completinho? Deixa eu procurar aqui para vocês. Vou pegar aqui do acervo, né? Posso pegar do acervo dela mesmo. Eu tenho pouquíssimo. Aqui na Justiça do Trabalho. Mas isso aqui também não é base real, não, viu? Mas deixa eu pegar aqui um processo aqui. Aqui não vai dar certo, só se eu tiver aqui o nome de outro advogado. Vou copiar aqui. E vou precisar de CPF de outro advogado. Alguém pode me dar? Tem o número de processo? Tem. Então vamos lá. Então vamos aqui mesmo. Outras ações, solicitar habilitação. Ele pede o número de processo. Diga lá. 400 163 88 2019. Não vai ter não. Essa base não é de 2019 não. Mas diga lá. 000 6. Acho que não vai ter não. Não sei quando foi que é. Tá vendo? Porque essa base é antiga. Um pouquinho antiga. Sim. Mas não tem problema não. A gente pega rapidinho outro processo. Vou pegar aquele lá dela, do acervo dela. Um pouquinho lento, porque tá indo lá na base do tribunal, na rede interna de lá. Mas é a única forma que eu tenho de acessar a tela do advogado, né? Eu tenho aqui de 2017. Se vocês quiserem. Quero. Vamos tentar esse, então. 082. Só um minutinho. Agora vai. 082. Não, justiça comum, não isso. Isso é justiça comum. Tem que ser TRT 21. Tem que ser TRT. TRT. 080. Vai, então diga, não. 082 8200 91 2017. Você já perdeu o processo. Vai ter um aí? Mas eu tenho, né? Então me dê aí. Vamos acabar aqui iniciando. Oi? Tá conseguindo? Procurando? 40. Pronto, vamos lá. 43.